Eu queria compartilhar com vocês Atos capítulo 17. Atos 17 é um texto muito conhecido. É um texto em que Paulo vai pregar em Atenas. Se você olhar nos textos anteriores, hoje eu estava... Essa semana eu li e hoje também estava relendo o livro de Atos, e li Tessalonicenses, Colossenses. Você vai ver como, para você entender o livro de Atos, se você olhar o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos, ele fala no capítulo 17 de Tessalônica, ele fala de Bereia, ele fala de Atenas, no 18 ele fala de Corinto, e aí nesse meio termo ele vai falando que Paulo foi em Éfeso. E aí, eu não sei se você já se ligou, que a carta aos Efésios, ela alcança uma igreja em Éfeso. E lá tinha uma grande Diana dos Efésios, um templo absurdo, muita idolatria. E você vê que Paulo, onde ele vai viajando, ele vai pregando a palavra. Onde ele vai viajando, ele não perde tempo. Então, antes de nós lermos lá o texto de Atenas, eu queria só que você entendesse isso aí. No capítulo 17, se você tiver uma Bíblia de papel, vai ficar mais tranquilo de você ler. Você vê que ele passa em Tessalônica, e aí depois você tem a carta de Tessalonicenses. E ele vai em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Por que logo... A gente não começou o texto da mensagem não, só estou no contexto, tá? Ele está em Tessalonicenses. Em Tessalonicenses, invadiram a casa de Jason, acho que é Jason que fala aqui o nome dele, e dá uma grande confusão, tentam pegar Paulo, e Paulo vai para Bereia. Logo que anoiteceu, enviaram Paulo e Silas para Bereia, no versículo 10. Porque as pessoas não viajavam de noite, porque não tinha poste. Às vezes a gente também não tem poste na Brasil, às vezes a gente também não tem luz na Brasil, mas naquela época não era nem algo que se lhe faltava de vez em quando, como acontece aqui de faltar a luz no Rio, ou por falta de manutenção, é porque não tinha luz mesmo. E quando ele foi à noite, é porque a vida dele estava em risco. E aí, você vê aqui, no versículo 14 do capítulo 17, que imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então, Paulo, e aí depois diz assim, os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo quanto possível. Eu estou lendo só o contexto para você entender que ele vinha de Tessalonicenses, que teve uma grande confusão. Depois ele foi para Bereia, que também teve uma confusão. Aí ele tem que sair, e aí ele vai para Atenas. Agora a gente chega no nosso texto. Atenas é o berço de quê, gente? Vamos lá, me ajuda aí. Atenas é o berço de quê? Alguém sabe? Sabedoria. Filosofia. Quem já ouviu aqui de Aristóteles? Quem já viu de Sócrates? Quem já viu de tantos filósofos aí no passado? Todos eles estavam lá em Atenas. Atenas era a capital intelectual. Atenas é o berço da filosofia. E Paulo está vindo depois. Você vai entender por que eu estou falando isso. E aí, no versículo 16, eu quero ler com vocês, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Você provavelmente tem muito contato com as coisas da Grécia. Você que vê Vingadores, você que se interessa por Hércules, por um monte de coisas, aí você vai ver que Hércules é um deus homem, né? O filho de Zeus, alguma coisa assim. Então você vê que toda essa mitologia grega impacta a gente até hoje. Aí tem gente que gosta, como é que é o nome daquele? Thor, que é um deus, seja lá de quem, não lembro mais de quem que ele é filho, de um deus aí. Mas aí você vê que isso tudo está impactado o quê? Pela cultura grega. E aí Paulo viu lá em Atenas que eles eram muito religiosos.
Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, a gente já vai explicar esse palavrão aqui, começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Qual era a mensagem de Paulo, gente? Jesus e a ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Eu vou ler só mais um pouquinho. Então, Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei ali um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o Deus que vocês adoram, apesar de não conheceres, é o Deus que vos anuncia. E aí ele começa a pregar, mas eu vou até aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus ele quer levantar na nossa geração e em nosso meio pessoas comprometidas com o Evangelho de Jesus, que preguem Jesus e a ressurreição, amém? Ele quer que você consiga olhar para a nossa cidade do Rio de Janeiro e entender, eu preciso ler essa cidade, eu preciso ler o nosso tempo, eu preciso ler a nossa época, o que eles estão entendendo, o que eles estão pregando, e tentar conectar a mensagem de Cristo para que possa alcançar o coração deles. A ideia é que eu consiga aqui, através da palavra e do Espírito Santo, te encorajar a ser um pregador nesse tempo. E eu não sei se você tem observado, mas a nossa sociedade tem mudado muito. Quem já ouviu falar de inteligência artificial aqui? A maioria já ouviu falar de inteligência artificial. Eu vi um vídeo que é assustador, mostrando o que a inteligência artificial produziu em um ano passado e o que ela produziu de imagem. A mesma imagem, ela reproduziu a imagem de um leão, a imagem que foi apresentada, um leão tocando uma guitarra. E aí mostrou, olha essa imagem e olha essa. Em um ano, a inteligência artificial deu um salto absurdo. E conseguiu reproduzir uma imagem de forma perfeita. O mundo está mudando. Empregos, né, deixarão de existir. E outros surgirão. Conceitos estão mudando. Você vê que muitas vezes não se fala mais de pecado. Antigamente se falava muito sobre pecado e na ideia da sociedade, o ser humano, preste bem atenção nisso, o C.S. Lewis tem um livro chamado Deus no banco dos réus. C.S. Lewis escreveu um capítulo muito rebuscado em que ele fazia análise do tempo dele. Deus estava sentando em 1940 e lá vai fumaça no banco dos réus. Por quê? Porque C.S. Lewis dizia que no tempo dele as pessoas já estavam deixando de falar de pecado. Enquanto se falava de pecado, nós estávamos no banco dos réus dizendo, Senhor, me perdoa, eu errei. Mas agora, em que a sociedade está mudando, em que o mundo está mudando, em que se deixa de falar de pecado, não somos nós que estamos sentados no banco dos réus. É Deus que está sentando no banco dos réus agora, nós estamos colocando ele aqui e dizendo, responde para mim, se você existe, por que tanto sofrimento? Se você é um Deus de amor, por que isso acontece no mundo? E por que não há mais a pregação sobre o pecado? Não sou eu que estou em evidência, é Deus. Responde, culpado. Você é culpado disso tudo. Não sou eu que sou culpado mais. É isso que está acontecendo na nossa sociedade, desde 1900 e lá vai fumaça. E a gente precisa entender que as pessoas não se veem mais como erradas. As pessoas não se veem mais como culpadas. Bem, o importante é ser feliz. Se você está feliz, está tudo bem. E as pessoas vão se fundamentando a sua vida em um monte de filosofias,
em seus achismos. E aquela sociedade, ela tentou, através da filosofia, responder a coisa, responder às perguntas do ser humano, trazer sentido para a alma humana. E muitas vezes você pode pensar assim, tá bom, pastor, mas o que nós temos a ver com Atenas? Eu não sou essa pessoa que coloca Deus no banco dos réus, mas às vezes eu estou querendo encontrar sentido, propósito, alegria em coisas que não no Evangelho. Vou te dizer aqui o que significa epicureus e estoicos. Os epicureus buscavam a felicidade através do controle das emoções. Buscavam uma vida feliz em um mundo sem sentido. Olha como é que é bacana, olha como é que é maneiro você buscar a felicidade controlando as emoções. E o estoicismo dizia que o homem não se devia abalar nem pela alegria e nem pela tristeza. Olha que maravilha isso, né? Que bonito. Se você for ler muitas coisas do estoicismo, é bonito pra caramba. Só que essas filosofias não deram conta de trazer paz para Atenas. Não deram conta de trazer paz para a alma do ser humano. E você tem uma mensagem, você é um pregador do Evangelho. Você é alguém que precisa se posicionar, assim como Paulo, e dizer, cara, eu preciso ler a faculdade. Eu preciso observar minha faculdade, eu preciso observar meu ambiente de trabalho, eu preciso observar minha escola, eu preciso observar a cidade do Rio de Janeiro e entender a mentalidade. Esses dias, eu saí, acho que foi sexta-feira que eu fui malhar, eu consegui malhar só de noite. E aí eu dei uma volta, fui depois da academia dar uma volta, passei por uma praça, a Praça Niterói, uma praça que fica ali perto da minha casa. E eu vi um monte de adolescentes, eu fiquei observando aqueles adolescentes. Cara, o mundo está muito doido. Um monte de adolescentes chapando, fumando. Agora tem um tal de narguile, que é um cigarro que é 100 vezes mais brabo do que o cigarro. E cada hora é uma droga diferente. E eu fico pensando, cara, olha lá, cara. Onde estão os pais dessas crianças? Que tem gente ali que é criança que se acha adulto. E está todo mundo com um vazio. E eu fico pensando, será que nós estamos estudando, lendo a mente dessas pessoas, o coração dessas pessoas para tentar se conectar com elas, para levar o Evangelho? Eu vi um monte de gente completamente perdida. Na nossa juventude a gente também fez coisa errada, né? A gente também ficou perdido por um tempo, a grande maioria das pessoas. Mas parece que as coisas estão indo de cada vez mal a pior, e um abismo chamando outro abismo, e parece que o mundo tem se lançado numa degradação absurda, onde não há nenhuma mais noção de certo e errado. Na verdade, é você que dita o que é certo e o que é errado. Porque o importante é a sua verdade. A verdade deixou de existir, o pecado deixou de existir. O importante é você ser feliz, o importante é você saciar o seu desejo. Se a gente for um pouquinho pela lógica, a gente vai entender que a maioria das pessoas que tenta ficar saciando a sua vontade são pessoas que não despontam. Por que não despontam? É porque você fica refém do seu próprio desejo. Não é à toa que o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Não faça a sua vontade. E essas pessoas que abraçam o Evangelho e não vivem para satisfazer os seus próprios desejos, viver numa zona de desconforto, elas vão mais longe. O Evangelho te leva mais longe. O Evangelho te leva à eternidade. E Paulo, ele, enquanto esperava por eles, no versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente angustiado, indignado. Ele não perdia tempo. Deixa eu começar a fazer algumas aplicações aqui para você. Paulo estava em Atenas esperando Timóteo e os outros discípulos dele. E ele não perdia tempo. Faz uma perguntinha para você aí. Dos seus 24 horas, podia ser até pergunta de PG isso aí. Das suas 24 horas, quantas horas você entende que perde tempo? Não é outra pessoa dizendo que você está perdendo tempo, não. Das suas 24 horas, quantas horas você identifica que está dizendo assim, ó, eu estou perdendo meu tempo? Isso aqui, ó, rouba teu tempo? TikTok rouba teu tempo? Facebook, Instagram rouba teu tempo? O que rouba teu tempo? Podcasts podem estar aí até te agregando de alguma maneira, mas o quanto você investe tempo nisso aqui?
O que rouba seu tempo, a sua distração? Tem gente que se distrai de tantas formas. Tem gente diante da dor, gente. Tem como rota de fuga até ir dormir. Eu vou dormir para acabar logo esse dia. Eu vou dormir para o dia passar mais rápido. E perdem tempo, por quê? Porque poderiam estar tentando lidar com a sua própria dor, mas se distraem, fogem, mentem para si, minimizam um problema, procrastinam, jogam para debaixo do tapete, dizendo amanhã eu resolvo isso. Ou às vezes não fazem como aqueles jovens, mas sim entorpecem de remédios que não são receitados por médicos para não lidar com a dor. Enquanto ele esperava em Atenas, ficou profundamente indignado. Ele foi passear pela cidade. Ele viu, esses caras aqui são religiosos. Eu preciso me conectar a eles. Vai pensando aí, traça um plano de ação para você. Como é que você vai se conectar com as pessoas do seu trabalho? Anota essa pergunta para que você pense, como é que eu vou me conectar com as pessoas do trabalho? Como é que eu vou me conectar com as pessoas da faculdade que não têm o valor que você tem, que não têm os princípios que você tem, para que você marque essa geração, para que você seja um evangelista, para que você anuncie o evangelho, para que você diga essa verdade, que Deus te transformou. Eu fico pensando, quem aqui conta para todo mundo quando vai num restaurante ou quando vai para uma viagem que o negócio é bom? Quem aqui costuma contar, fui no restaurante, comi tal prato e foi bom pra caramba? Tá, quem aqui costuma dizer, olha, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, ele mudou minha vida, ele é bom pra caramba? Quem aqui faz isso na mesma proporção? Nós precisamos ser encorajados a repartir, a anunciar essa mensagem que te alcançou, que te traz paz. E Paulo, ele foi conduzido a pregar, olha, ele sentiu, no versículo 16, ele ficou profundamente indignado, ele sentiu. Ele viu que a cidade era cheia de ídolos. E o que ele fez? Ele sentiu, ele viu, e o que ele fez? Ele começou a discutir com pessoas na sinagoga. Ele teve estratégia. Paulo era uma pessoa estrategista. Eu queria que você pensasse em estratégias para pregar o evangelho. Quando ele ia na sinagoga, ele começava a discutir com os judeus que estavam ali em Atenas. Ele tinha estratégia. E às vezes a gente tem a ideia de pensar que se a gente vai pregar o evangelho, a gente não tem que ter estratégia. Eu louvo a Deus pela equipe de evangelismo aqui da Antioquia, que se levantou, que está encorajada, que está animada, que está com o coração queimando para pregar a palavra, e a gente precisa ter estratégias. Paulo foi um tremendo estrategista ali em Atenas, porque ele pensou, como é que eu vou me conectar com essa cidade? E eu creio que Deus quer levantar pessoas aqui no nosso meio para se conectar com pessoas do nosso trabalho, amém? Pessoas da nossa faculdade, pessoas da nossa cidade. E aí, todos os dias eles estavam ali, se encontravam, alguns epicureus e estoicos começaram a discutir o que está falando esse tagarela. Talvez no teu ambiente de trabalho, no lugar que você se encontra, vão falar, esse cara aí é um tagarela, esse aí é um sem noção. Esse termo tagarela, para quem era em Atenas, era um rebaixamento total, era um desprezo total. Paulo foi desprezado. Mas normalmente quem te despreza, dentro de si, está muito interessado no que você tem a dizer. Por que eu vou te dizer isso? Porque se ele fosse completamente indiferente a você, ele nem tentaria te desprezar. Você já seria um nada, e ele nem falaria coisa alguma. Tanto é que quando eles chamaram Paulo de tagarela, mas para onde que eles chamaram Paulo depois? Para o Areópago, o lugar mais importante de Atenas. Então, se realmente eles achassem que ele era um tagarela, ele não seria convidado no Areópago para pregar, porque lá os discursos não duravam menos de 2 ou 3 horas. E tudo indica que essa pregação que Paulo fez é apenas um resumo. Olha o que diz no versículo 24, ele começa, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há não habita em santuários feitos por mãos humanas. Tudo indica que cada versículo desse, Paulo deve ter levado um bom tempo falando no Areópago. Mas olha incrível aqui, gente. Ele quando começa a pregar, ele diz aqui no versículo 22, leia comigo, por favor. Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Ele estabeleceu o contato na pregação. Eu queria encorajar você, quando for falar de Jesus,
a estabelecer contato. Eu vejo que você é isso, eu vejo que você gosta daquilo, eu vejo que você é religioso, eu vejo... Fala dele, fala da pessoa, se conecta com ela. Eu acho interessante que Paulo ele foi tanto um estrategista para pregar o evangelho, que ele diz, eu andei na cidade, eu observei cuidadosamente, ele investiu tempo, ele planejou. Tem uma frase que foi dita hoje de manhã, que não planejar é planejar. Quem estava... Isso, teve gente que estava aqui, atento. Não planejar é planejar falhar. Então, em tudo que você faz, você tem que ter planejamento. Paulo começou a planejar, ele planejou anunciar o evangelho, se conectar com a cidade. Vai pensando aí, querido, olha, o que eu desejo é que você saia daqui pensando, como eu vou me conectar com uma pessoa da minha família, com uma pessoa do meu trabalho. A gente precisa ser aquele agente que leva a vida, aquele agente que leva a transformação. Isso vai fazer um bem poderoso para você, muito mais para o outro que não conhece Cristo. Mas nós não podemos estar inerte. O que eu quero desafiar é que você saia daqui dizendo, Senhor, me usa para pregar o evangelho. Eu quero levar o que eu conheço de Deus a pessoas que adoram um Deus desconhecido. E Paulo foi observando e ele viu que tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Imagine agora aqui, nesse altar, escrito ao Deus desconhecido. Ele ficou pensando, esses caras botaram altares de tudo quanto é nome, e sei lá se eles estão com medo de esquecer algum, ou porque cargas d'água eles fizeram um altar sem nada, sem objeto, e escreveram ao Deus desconhecido. Esse aí é para o Deus desconhecido. Se a gente não está lembrando de nenhum, esse aí é para esse que aquele a gente desconhece. E olha como é que Paulo foi estrategista. Ele, a partir desse altar, ele se conectou e disse, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu sirvo. É o Deus que fez os céus, a terra e tudo que nele há. E ele já começa a dizer o seguinte, não barganhem com esse Deus que fez todas as coisas. Ele não precisa de nada. Ele diz, olha, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e é o Senhor dos céus, da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, porque ele mesmo é que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Sabe o que acontece? Muitas vezes, na nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, igreja evangélica, as pessoas adoram um Deus que não conhecem. Por quê? Porque pensam que podem dar a Ele alguma coisa como se Ele precisasse. E deixa eu dizer uma coisa, toda vez que você entra aqui, tentando fazer barganha ou moeda de troca para Deus, dizendo, Senhor, se eu for bonzinho, Tu me abençoa. Se eu der um dinheirinho para você, Tu vai me prosperar. Se eu te honrar, você vai me abençoar? Se eu for dizimista, você vai repreender o devorador? Se você dá nessa lógica, você adora um Deus que você desconhece. Nós adoraríamos um Deus que nós desconhecemos, porque Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ele dá a vida, Ele dá tudo para nós. E Ele não está nessa lógica de, olha, você me dá, e aí, olha, porque eu preciso, aí eu te abençoo. Não, Ele não precisa de coisa alguma. Eu queria que você olhasse para o teu coração e pensasse assim, Senhor, esteja sincero aí com o Senhor. Senhor, eu acho que naquele dia que eu fiquei chateado contigo, que eu fiquei decepcionado contigo, eu acho que eu pensei que tu me devia alguma coisa por aquilo que eu tinha feito. Quem já se decepcionou com Deus? Nem levanta a mão, não. Eu já me decepcionei com Deus, mas sabe como é que é ruim se decepcionar com Deus? Ainda mais quando você sabe disso. É que se você sabe que se você se decepcionou com Deus, na verdade você é o errado. Eu vou explicar. Porque se na lógica Deus é perfeito e eu me decepcionei com Ele, eu criei uma expectativa e uma imagem de um Deus que deveria fazer algo que eu imaginava que Ele deveria fazer. Ele é perfeito? Ele é perfeito, não é? Então, se há decepção, o errado não é Ele, o errado sou eu. A minha imagem, a minha expectativa, a minha idealização de Deus é que estava errado. Por isso que eu me decepcionei.
Eu me decepcionei não é porque ele falhou, não é porque ele errou, ele é perfeito, ele é perfeito. Então, toda vez que você se decepcionar com Deus, você vai dizer, Senhor, eu estou errado. Eu tenho que alinhar minhas expectativas, eu tenho que alinhar meu pensamento, eu tenho que alinhar a minha ideia. Muito provavelmente eu estou adorando um Deus que eu desconheço. Um Deus que não é aquilo que de fato é. E muitas vezes, lá dentro de mim, eu fico pensando, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Quem nunca pensou isso? Senhor, por que você deixou isso acontecer comigo? Porque você esperava que Deus fosse te blindar do problema X, Y, Z. Porque talvez alguém já pregou isso para você. De que se você for muito bom e certinho, mal nenhum vai acontecer. Mas deixa eu dizer, é bem verdade que a Bíblia fala isso, mas também é verdade que ele faz chuva descer sobre justos e injustos, e sol subir sobre justos e injustos. E que muitas vezes Deus usa o sofrimento para tocar na tua vida. Então, querido, toda vez que você chegar aqui e falar, Senhor, me abençoa porque eu estou sendo bom, me abençoa porque eu estou sendo justo, Senhor, abençoa os projetos da minha mão porque eu tenho te servido, muito provavelmente você está esperando de lá algo através da tua performance, da tua entrega. Então veja que ele disse para aquelas pessoas que eram cabeçudas, inteligentes, filósofas, já tinham ouvido um montão de gente, que eles desconheciam algo. Vocês desconhecem Deus. E sabe o que uma coisa que eu acho incrível? Não há como você conhecer a Deus se você não abrir mão do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência e reconhecer que você não sabe alguma coisa. Aliás, os filósofos, diziam, já sei que nada sei, só sei que nada sei. E se ele só sabe que nada sabe, ele já sabe alguma coisa. É o primeiro passo para você se render diante do Senhor. É se quebrantar. É ter um coração quebrantado. Senhor, me ensina. Eu não quero te colocar no banco dos réus, eu quero sentar aqui, porque eu sei que eu sou culpado. Eu sei que, na verdade, eu que deveria estar aqui. Eu quero sentar aqui, eu quero aprender. Eu quero ter um coração ensinável. Eu quero receber de ti, fez os céus e a terra e tudo que nele há. Eu queria que você fizesse várias perguntas para você nessa noite. De 0 a 10, o quanto que teu coração é ensinável? O quanto que você está disposto a aprender de Deus? E no teu particular, no teu quarto, dizer, Senhor, eu sei e tu sabe que eu sou assim, desse jeito, dentro de mim. Quantas vezes você tem essas conversas particulares com Deus? É importante que a gente diga, Senhor, eu preciso te conhecer e prosseguir em te conhecer. Ele diz para aquele povo, o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu prego. Olha como ele se conecta. Ele não podia nem ser acusado de pregar algo totalmente fora da curva, totalmente que ele pudesse levar à prisão, porque ele estava dizendo, eu adoro esse Deus que vocês fizeram um altar. Eu queria fazer algumas perguntas para você hoje, para que você saia aqui refletindo no cristianismo e no evangelho. O quanto que você quer conhecer Deus? Responda para você, por favor, agora. O quanto que você quer conhecer Deus? Se eu usasse aqui a métrica que eu gosto de usar, de 0 a 10, não responda em voz alta. É 10. Se for 10, você vai ter uma vida de leitura bíblica diária. Agora, se não tem uma vida bíblica, de leitura bíblica diária, certamente a nota que você deu não é muito uma verdade. E sabe qual é a proposta que eu quero ter aqui com vocês? É que vocês sejam sinceros, porque Deus quer usar você nessa grande cidade do Rio de Janeiro. Amém? Que você vá no teu trabalho, que você vá para as mídias sociais, que você seja um estrategista, que você se conecte com pessoas, que você olhe e fale, como é que eu posso me conectar com eles? Paulo conectou com esse altar, como é que eu me conecto com essas pessoas? Tem gente que pensa assim, um exemplo aqui, tá, gente? Festa junina. Crente não pode fazer festa junina. A gente colocou festa jesuína. Paulo usou um altar
que eles construíram para se conectar com eles. Porque tem gente que começa a se levantar um montão de coisa. Na nossa festa jesuína, a gente já fez aqui um caso, não acontece casamento na festa junina, a gente fez um casamento na festa jesuína com o Jesus e a noiva e pregou o evangelho para pessoas. Qual estratégia você vai ter? Qual estratégia você vai ter para anunciar o evangelho? Esse Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus, da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. A gente tem que destrinchar essa mensagem, porque muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse verdade. Deus não é servido e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não se limita a esse lugar. Ele fez os céus e a terra. Eu acho tão incrível, tão bonito, uma música do Zé Bruno, onde ele fala assim: como pode nós dizermos que Deus habita nos céus se os céus não podem contê-lo? É uma figura de linguagem dizendo que Deus habita nos céus, porque Deus fez os céus e disse: agora eu vou habitar nele, mas os céus e a terra e todo o universo não podem conter Deus. O nosso Deus é grande demais, o nosso Deus é maravilhoso, e nós temos que ter a confiança de esse Deus que fez os céus e a terra, está no controle da tua história. Amém? Ele está no controle da nossa história. Ele não é servido por mãos humanas. Ele dá a todos a vida, o fôlego, e de um só ele fez todos os povos. E aqui eu quero ressaltar que Deus, ele tem compromisso com o que está escrito em Gênesis. De um só ele fez toda a raça humana. Tem muito crente que fica tentando conectar a Bíblia ao evolucionismo, o criacionismo ao evolucionismo. Não tem como. No evolucionismo, as coisas começaram a partir de uma grande explosão e a terra veio depois. No criacionismo, Deus fez os céus e a terra, o sol, as estrelas não podiam nem ter explodido porque elas vieram depois. Percebe como coisas que não coadunam? Aí tem uns cristãos que querem explicar que vamos tentar conectar aqui a evolução com milhões e milhões e milhões de anos. Aí diz que o dia da criação de Deus tinha bilhões de anos. Só um raciocínio lógico, gente. Se tem bilhões e bilhões de anos, Deus criou a planta. No outro dia, Deus criou o sol. Se o dia tem bilhões e bilhões de anos, a planta morreria sem sol por bilhões e bilhões de anos. São tentativas do ser humano de tentar se conectar com filosofias humanas. Quando Deus criou os céus e a terra, e a própria palavra de Deus diz, lá no Antigo Testamento, que Deus está sentado sobre a cúpula da terra, sobre o globo da terra. Isso significa que antes de Jesus vir, já estava revelado na Bíblia que a terra era redonda. As pessoas só foram descobrir depois porque não liam a Bíblia. Deus é maravilhoso. Você crê que Deus é maravilhoso, que Ele está no controle da tua vida? Que Ele quer te usar? Queria que você saísse daqui e falasse assim, ó, eu vou pregar Jesus para uma pessoa. Eu vou anunciar Jesus para uma pessoa. Eu vou dizer que Ele não necessita de coisa alguma. Que nosso Deus não é um Deus de barganha. Que Ele fez de um só todos os povos da terra, tendo determinado os tempos anteriormente, e estabelecido os lugares em que deveriam habitar. Tem como colocar esse texto aqui? Versículo 26. Deus, Ele estabeleceu um tempo e um lugar para você habitar. Isso significa que Deus sabe de todas as coisas, que a tua vida não foge do controle de Deus, que Deus tem um tempo para todas as coisas e um lugar para você habitar. Que nós possamos confiar nesse Deus, que tem o controle de todas as coisas, que tem na história, na sua própria mão, e que tem um tempo estabelecido para todo o propósito debaixo desse céu. Agora, é importante que você mergulhe com Deus, seja cooperador com Ele e pregue o Evangelho por onde quer que vá e confie nesse Deus, porque Deus quer que você descanse a sua alma nele. Deus quer que você descanse a sua alma nesse Deus que estabeleceu tempos e épocas e lugares para você habitar. A cada dia que passa, eu tenho entendido que a minha vida está no controle das mãos dele. Que ele é soberano, que ele cuida de cada passo, que ele abre cada porta, que ele fecha cada porta. E que o Espírito Santo de Deus te leve
e te conduza a esse pensamento e lance de você toda a ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Porque Ele é soberano e Ele estabeleceu tempos e lugares para você habitar. Eu não sei se você olhar para trás da tua história, você consegue identificar quando que Deus falhou? Não, né? Você consegue identificar as portas que Ele abriu no lugar certo? E no tempo certo? Você consegue identificar as portas que Ele fechou no tempo certo? E no lugar certo? Pois a gente pode confiar nesse Deus, que tem soberanamente o tempo nas suas mãos e os lugares certos para você habitar. Nada te faltou e nunca vai faltar. Além de você ter um Deus poderoso, você tem uma igreja que se importa com você. E certamente vai te dar as mãos se você passar por alguma dificuldade. Deus fez isso, versículo 27, para que os homens o buscassem. E talvez Tatiano pudesse encontrar, embora não estivesse longe. Deus quer que você o busque, querido. Você quer ser feliz? Você quer encontrar paz na alma? Você quer ter uma vida sem tristeza, sem ansiedade, sem depressão, sem tantas outras coisas? Vai tateando, vai buscando Deus, porque se você buscar, você o encontrará. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que eu acho incrível é que Deus, Ele poderia anunciar coisas grandes e firmes sem você clamar. Mas Ele está dizendo: clama a mim e eu vou te responder. É um relacionamento, é uma busca. Você busca, você clama e eu te respondo. E eu vou anunciar coisas grandes e firmes para você. Quem quer daqui a 5 anos, eu quero que você levante a mão agora. Quem quer daqui a 5 anos estar em outro patamar espiritual? Quem quer? Pois é. Se você quer estar em outro patamar espiritual, você precisa a cada dia fazer algo diferente. E o que Deus está dizendo: clama a mim e eu responderei a você. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, ocultas, aquilo que você não alcançou, eu vou revelar a você. E como é bom ver o desenvolvimento de pessoas aqui na igreja. Como é bom ver pessoas que estão aqui há 1, 2, 3, 5, 7, 10 anos e ver que elas estão crescendo, e ver que elas estão se aprofundando, e ver que elas estão se relacionando mais, melhor. Como é bom ver Deus levando você para águas profundas. Como é bom ver pessoas se tornando pais e mães e sendo pais e mães melhores a cada dia. Perfeito você nunca vai ser. E eu espero que você nem tenha essa pretensão, porque senão você vai trazer sobre si muitas dores. Mas que você, como nós falamos aqui no workshop, como falamos aqui na reunião de liderança, que você tenha não a perfeição senão você vai se tornar um perfeccionista, mas que você tenha o desenvolvimento como objeto, como alvo. Eu quero me desenvolver, eu quero me tornar melhor, eu quero me tornar um pouquinho melhor do que fui ontem. E eu tenho certeza que você se tornará, amém? Você pode, eu não costumo fazer isso não, eu não costumo pedir para você falar para a pessoa que está do seu lado, vou continuar sem fazer, eu vou pedir para você falar para a pessoa que está na tua frente, se você conhecer, dizer assim, ó, eu vejo que você tem crescido em tal e tal lugar, fala aí, alguma coisa de verdade, não é só da tua cabeça não, eu tenho visto que você tem crescido em tal e tal lugar, seja lá o que for que você veja. A gente precisa estar em crescimento, querido. A gente precisa estar em movimento. A gente precisa conhecer esse Deus, porque Ele se deixa ser achado. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, como eu já falei. A Bíblia diz que Ele mudaria a nossa sorte. Ele se deixaria ser achado por nós e mudaria a nossa sorte. Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus em que Ele deseja que você tenha uma religião. Ele não quer que você venha aqui, entre por essa porta, bate ponto e queira algo dele só. Não. Ele quer que você o deseje. Um dia eu ouvi uma coisa muito interessante, acho que foi o pastor Luciano Subirá que disse:
que ele percebeu que a filha, o filho dele, queria que ele chegasse em casa, porque quando ele chegava em casa, ele presenteava o filho. E aí o filho estava muito interessado no presente. Eu acho que foi o Luciano Subirá que disse isso. E um dia que ele chegou em casa e que não tinha presente, o filho voltou e deu as costas e perdeu o interesse. Ele conversou com o filho e ele disse assim, bem, eu até tolerei aquela atitude, porque o meu filho era muito infantil. Mas Deus não vai tolerar essa atitude, você tendo 18 anos de idade. Já passou do nível de você querer Deus porque Ele pode te dar alguma coisa. Ele quer que você o queira. Ele quer que você tenha um a sós com Ele. Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele quer que você deseje, muitas vezes, ficar ali no quarto até sem dizer muita coisa, em silêncio. Às vezes essas orações mais silenciosas são mais profundas do que aquelas que nós falamos muito, certo? Você já entrou no teu quarto, já ficou em silêncio e disse, Pai, eu te amo. Tu és maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa. Todas as religiões têm um Deus. Nenhuma delas tem um Pai. Todas as religiões têm um Deus. Nenhuma delas tem um Deus para chamar de Pai. Pode pensar. É o Deus Zeus, é o Deus Afrodite, é o Deus de Atenas, é o Deus Hércules, é o Deus sei lá o quê. Nenhum deles tem um Pai. Só o cristianismo, Deus se apresenta como Pai e diz, eu quero ser teu Pai. Então, se você não conhece um Deus como um Pai, talvez você esteja adorando um Deus que você desconhece, porque além de Deus, Ele é Pai. Jesus, quando esteve aqui, eu estou caminhando para o final. Jesus, quando esteve aqui, Ele poderia dizer assim, eu sou um rei. Mas Ele não se apresentou como rei. Porque as pessoas tinham uma concepção de um rei tirano e déspota. Ele poderia dizer, eu sou um general. Mas ele não se intitulou como um general. Ele poderia ter dito que ele era muita coisa. Eu sou um senhor. Mas ele não se intitulou como senhor. Qual foi a forma que Jesus encontrou para se apresentar? Eu sou o bom pastor. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele poderia ter dito que era rei, ele poderia ter dito que era um general, ele poderia ter dito que era um senhor. Mas ele disse, eu sou um pastor. Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Sabe o que era dar a vida pelas ovelhas? Imagine que aqui é um rebanho. Não tinha rebanho que não tinha porta. Aprisco que não tinha porta. E o pastor, muitas vezes, ele dormia na porta para não deixar nenhuma ovelha sair e para o lobo que quisesse, tivesse que passar por ele. Quando ele diz assim, eu sou o bom pastor e dou a vida pela minha ovelha, ninguém tira de mim a vida, eu espontaneamente a dou. Ele está dizendo que ele se entrega, que ele se doa, que ninguém tirou a vida de Jesus. Preste atenção. Que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele deu. Logo, ninguém pôde tirar nada de Jesus porque ele escolheu dar. É como se ele se colocasse e se entregasse a vida pelas ovelhas. E o que o Senhor Jesus faz, esse Deus Todo-Poderoso, diz assim, seja como eu. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa. Ninguém vai poder roubar ou tirar nada de você, porque antes de tirar, você já vai ter dado. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2. Ninguém vai forçar você a caminhar 1 milha, porque você está disposto a caminhar 2. Então ninguém vai conseguir tirar nada de você, roubar nada de você, extrair nada de você, subtrair nada de você e nem forçar você a fazer coisa alguma. Porque quando ele te pede alguma coisa, você está disposto a fazer mais. Você quer a capa? Toma a túnica. Quer a túnica? Toma a capa. Quer que eu ande 1 milha? Eu vou 2.
Por isso que o Senhor Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Vocês tiraram algo de mim? Vocês só tirariam algo de mim se eu tivesse disposto a não dar. Vocês só conseguiriam arrancar alguma coisa de mim se o que é meu eu não estivesse disposto a entregar. Mas antes de vocês arrancarem de mim, eu espontaneamente dei. Eita, Jesus. É difícil viver isso. É difícil viver isso. Mas esse Deus, que é o Deus desconhecido para muitos, que fez o céu, a terra, que estabeleceu os tempos, que fez o homem. E no versículo 28, Paulo diz: pois nele nós vivemos, nos movemos, existimos e somos descendência dele. Esse Deus, eu vivo nele, me movo nele, existo nele, sou descendência, ele é meu pai. Por isso que eu disse que todas as religiões têm um Deus, mas só uma tem um pai. E esse pai te convida agora a se render completamente nele. Eu queria que você, se pudesse, ajoelhasse, sentasse no chão, ficasse de pé, o que você quisesse fazer, em sinal de adoração, de prostração, que nesse momento você se conectasse com Deus, como você desejar. Existe uma cidade para que nós anunciemos a palavra. Existe uma família a ser alcançada. E Deus quer levantar nessa noite pregadores do Evangelho. Amém? Que Deus te dê estratégias para se conectar com essa cidade. Para que Deus te dê estratégias para se conectar com a sua família. Que talvez tenha erguido muitos altares. Mas você pode talvez observar e pedir ao Espírito Santo sabedoria. No final da palavra, alguns desprezaram Paulo, alguns enxovalharam ele e outros acreditaram em Cristo. Outros acreditaram no Evangelho. Que nessa semana você possa ganhar uma alma para Cristo. Que nessa semana você possa falar de Jesus para alguém. Amém? Que você possa anunciar a boa notícia que o teu Deus é um pai. E que Ele quer cuidar dos filhos que estão longe. Você pode pregar o Evangelho e dizer: olha, no reino do meu Deus, do meu Pai, as coisas são diferentes. A vida e vida com abundância. A vida com propósito, com significado. Não são os nossos conceitos, são os dele. Você nem precisa ficar ansioso, porque ele estabeleceu tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo e lugar. Ele tem tudo na concha das suas mãos. A nossa vida está nas mãos dele. E Senhor, nessa noite, nós queremos nos render a ti. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Queremos, como Paulo, pregar Jesus e a ressurreição, Jesus e a ressurreição, Jesus e a ressurreição. Por quê? Porque tu ressuscitaste, Senhor. Nós temos a garantia e a certeza que um dia ressuscitaremos. Porque tu ressuscitaste, tu venceste a morte. Nós temos a certeza que nós seremos livres de toda dor, de toda tristeza, de todo choro. A nossa lágrima será enxugada, Senhor. Ah, Senhor, dê nessa noite certeza aos nossos irmãos de que tu és aquele que pode mudar a nossa sorte. Tu és aquele que pode reverter diagnósticos. Tu és o justo juiz que pode dar, Senhor, vereditos. Tu pode dar a última palavra. Tu pode, Senhor, desatar nós. Nós temos a ti para clamar, a ti para pedir. E querido, se você tem alguma questão, alguma doença física, alguma enfermidade, sai do seu lugar, nós queremos ungir você. Nós queremos clamar por esse Deus que fez os céus e a terra. Por esse Deus que tem poder. Nós queremos ungir você, queremos colocar diante do Senhor as tuas enfermidades. Se você tem causa na justiça, nós queremos colocar e apresentar diante do Senhor nessa noite. Sai do seu lugar, nós queremos orar. Os pastores vão estar aqui nos ajudando a orar por você.
Eu creio que Deus pode reverter quadros nessa noite, amém?